Olá, bom dia. Como vão? Tudo bem? Meu nome é Augusto e essa é a escola dominical da UPA, a União Presbiteriana dos Adolescentes, da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Essa aula faz parte da nossa liturgia normal, da nossa liturgia corriqueira dos domingos. Hoje é dia 7 de fevereiro, domingo, e daqui a pouco o nosso culto vai começar. Vamos à nossa aula? Bom, hoje, 7 de fevereiro, é simplesmente o quinto domingo do tempo comum, né, do ano B, que é o ano que, segundo o lecionário litúrgico, privilegia a leitura do Evangelho de Marcos. As leituras do dia são Jó 7, de 1 a 7, o Salmo 31, o Evangelho de Marcos nós continuamos da onde nós paramos na semana passada, 29 a 39 agora, e 1 Coríntios 9, 16 a 23. Na aula de hoje, eu destaquei vários pontos que eu considerei interessantes, né? No livro de Jó, nas minhas primeiras impressões do livro de Jó, que eu confesso a vocês que nunca tinha lido com maior atenção, né? Um determinado ponto específico que a gente vai aprender com o Evangelho de Marcos, né, que é a oração de Jesus, a importância da oração para Jesus, e as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Vamos ao livro de Jó. O versículo destacado se chama Jó contende com Deus, ou seja, Jó está reclamando com Deus, Jó está arrumando problemas, está arrumando treta com Deus. Fazendo um resumo, né, do versículo, citando o caráter passageiro da vida, Jó murmura e reclama. E não fica por aí não, ele diz, não reprimirei a boca, queixar-me-ei na amargura da minha alma. E eu confesso a vocês que eu fiquei muito interessado, eu passei os olhos no livro de Jó inteiro, que é um livro pequeno, e eu fiquei muito interessado porque me parece que Jó é muito parecido conosco, né? Com os dias que nós vivemos, com a maneira como nós vivemos o nosso dia a dia, em que a gente reclama, protesta, a gente reclama muito das coisas e está sempre se justificando por reclamar. Não, eu estou reclamando, mas convenhamos, tem isso e aquilo, né? Jó reclama e protesta contra Deus, se justifica por sua amargura perante os amigos, né? Os amigos reprovam suas palavras e o aconselham a mudar, mas Jó se defende, dizendo que está certo na sua lamentação, né? Jó faz o que muita gente acha normal nos dias de hoje fazer, reclamar do sucesso dos perversos, né? Mas seu coração está cada vez mais aflito. Quanto mais ele extravasa as suas reclamações, isso é uma coisa curiosa, porque também hoje em dia as pessoas acham que quanto mais você extravasa a sua amargura, mais você se livra da sua amargura. E não é isso que acontece com Jó, não. É bem ao contrário. Conforme ele destila mais veneno, mais envenenado ele que fica. E eu achei curioso os últimos versos do livro de Jó. Ao final do livro, Jó afirma: falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo no pó e na cinza, né? Me arrependo das minhas palavras, das minhas murmurações, do veneno que eu destilei tanto, né? Então, confesso a vocês que vou estudar mais do livro de Jó durante a semana e recomendo bastante essa leitura. No Evangelho de Marcos, nós temos a importância da oração e aquilo que é a grande novidade trazida por Jesus em relação à oração. Depois de muitas curas, né, a cura da sogra de Pedro e muitas outras, Jesus se retira para orar. E aí, o final do versículo diz assim:
tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar do deserto e ali orava. E aí os discípulos ficaram preocupados, não viram o mestre e saíram para procurá-lo, né? Tendo-o encontrado, Jesus lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Foi algo que possivelmente, pelo menos o texto dá esse enfoque, que uma conclusão que Jesus chegou durante a oração. Então o que nós temos a aprender? Esse texto apresenta uma característica peculiar de Jesus em relação aos judeus do seu tempo. Em vez de orações públicas e decoradas, como os judeus faziam, Jesus sempre se recolhe para orar numa conversa pessoal com Deus. E, de preferência, em silêncio e solitariamente, né? Jesus busca esses momentos para se revigorar de grandes feitos ou se preparar para momentos e decisões importantes. Então, Jesus se aconselha com Deus, ele ouve as palavras de Deus durante a oração. Ao invés de ser uma oração simplesmente de palavras decoradas e públicas, Jesus tem uma conversa pessoal com Deus e busca ouvir as suas palavras. Ele busca o seu conforto, se for o caso de estar buscando se revigorar de grandes feitos, de grandes esforços, ou buscando a voz de Deus para se preparar para momentos e decisões importantes. E finalmente, 1 Coríntios, em que nós temos uma palavras de Paulo que a princípio podem parecer misteriosas, mas não são nada misteriosas. Paulo diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois pesa sobre mim essa obrigação. Paulo está dizendo que ele prega o Evangelho por obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível para Jesus. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O que a gente pode aprender? Primeiro, qual é a obrigação de Paulo? A obrigação é alguma obrigação que fica alguém tomando conta de Paulo para saber, bom, Paulo, aqui você está certo, aqui você está errado, isso aqui é da lei, isso aqui não é da lei. Não. Não se trata desse tipo de obrigação. A obrigação de Paulo é um compromisso e uma convicção internos, e não uma obrigação externa. É a vontade genuína da alma de Paulo, comprometida com a missão dada por Jesus. Então, é somente Paulo que sabe, né, e se obriga à missão dada por Jesus. Ele não precisa nada além disso, não precisa de uma vigilância externa. Paulo diz, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Por que livre de todos? Paulo não está preso em compromissos com pessoas. Ele busca dialogar com todas elas para levá-las a Jesus. O seu compromisso é diante de Deus. O seu compromisso é com a missão dada por Jesus, não é com pessoas. Por isso ele é livre de todos. E ao mesmo tempo ele diz, fiz-me escravo de todos. Por que ele se fez escravo de todos? Porque ele não mede esforços para evangelizar, mesmo que isto lhe custe grandes esforços, né? Como os vários que ele realizou nas suas viagens, né, evangelizadoras. Então, queria destacar com vocês esse trecho que não tem nada de enigmático, né? É uma síntese, né, da missão que Paulo toma junto a Jesus, ele assume essa missão dada por Jesus e segue o seu caminho. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Vamos ao nosso culto. Fiquem com Deus, bom domingo e ótima semana a todos. Um abraço.